A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu vou trazer hoje um assunto que é muito importante para a família e para o casal. Resolva os conflitos conjugais. Divórcio jamais. Inicialmente, eu solicito que vocês assistam o vídeo até o fim, que darei práticas que vão muito além do texto apresentado para a resolução dos conflitos conjugais e nunca se divorciarem. Peço, por favor, que tenha paciência, já que o vídeo é curto, mas com grande poder espiritual. Em Efésios, capítulo 5, do versículo 21 a 30, diz a palavra do Senhor: sujeite-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz a sua igreja, pois somos membros do seu corpo. Bem, segundo a palavra de Deus, a manutenção do casamento basicamente está nas mãos do homem, o cabeça. Vamos explicar o porquê. O marido deve amar as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. No amor agapau de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele deu a sua vida pela igreja. O sacrifício de Jesus na cruz perdoou os pecados antes da regeneração e todos os pecados após a regeneração. Mesmo se um crente não confessar quaisquer pecados, ele vai ser perdoado e vai para o céu. Então, da mesma forma, o marido, amando a esposa, vai perdoar a esposa sempre. O marido é quem deve amar a sua esposa, e não a esposa que deve amar o esposo. As mulheres devem estar sujeitas aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Ou seja, as mulheres devem respeitar os seus maridos. Os maridos devem fazer o que Cristo faz à igreja. Santifica e purifica pela palavra de Deus. O casal deve ler a Bíblia juntos e orar para a santificação de ambos. Mesmo que as mulheres não se sujeitem aos maridos, os maridos é que vão sustentar o casamento, pois o seu amor agapau, certo,
que é ajudado pelo Espírito Santo em seu interior, vai gerar o perdão às suas esposas e não discussões. A injustiça da esposa e não respeitar os maridos serão julgados pelo juiz, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Colossenses 3,25, quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá acepção para ninguém. Então, os maridos é quem sustentam o casamento pelo amor agapau dado por Deus. Para jamais haver divórcio, darei um exemplo prático. Para resolver problemas conjugais, devo procurar pessoas que trabalham na área de conflitos conjugais. Quero dar um outro exemplo. Se estou com problemas financeiros, devo ouvir mensagem de especialistas na área de finanças ou ir a congressos realizados por este especialista. Se quero saber como devo namorar, devo procurar especialistas da área que podem me orientar. Então, o que faz de prático para que eu supere o meu conflito conjugal? Primeiro, devo procurar que são especialistas no trabalho com casais. Eu fiquei 3 meses seguidos ouvindo o pastor Josué Gonçalves, que tem mais de 30 anos de trabalho exclusivo na área de conflitos conjugais. Tem um local para SOS Casais para abrigar casais que estão quase se divorciando. Numa situação de conflitos, devemos buscar quem sabe mais sobre o assunto. Depois de algum tempo, voltou algumas tentações. Tenho a certeza que eu preciso ouvir mais sobre a vida conjugal saudável com o pastor Josué Gonçalves, novamente. A vida conjugal, Satanás trabalha constantemente. Esta área conjugal é uma planta que deve ser irrigada sempre com um conhecimento constante desta área. Segundo, uma área que faz com que muitos se separam é o sexo. É necessário uma vida sexual constante e saudável. De 3 vezes por semana, este é o ideal. A falta do sexo leva a uma irritabilidade da parte do homem. A falta do sexo leva aos poucos a um esfriamento no relacionamento conjugal e até mesmo a uma separação do casal. Se o homem tem impotência sexual, não deve parar de suas atividades sexuais. Deve usar tadalafila, um comprimido, 1 hora antes da relação sexual. O Viagra não deve ser usado, pois pode apresentar infarto do coração e derrame cerebral. Então, muitas vezes o casal deve procurar uma sexóloga ou sexólogo. Então, existe a sexóloga Ariane, que serva do Senhor, que no YouTube apresenta vídeos que ensinam aos casais sobre sexo. Também levei 3 meses ouvindo a sexóloga Ariane para aprender sobre esta área. Eu tenho 34 anos de casados e só depois desta data é que comecei a conversar com minha esposa do que ela gosta, do que ela não gosta na relação sexual. Você conversa com a sua esposa sobre a relação sexual? Então, em suma, quando temos a necessidade de melhorar um conflito conjugal, devemos recorrer a pastores que trabalham só
nesta área como o pastor Josué Gonçalves e uma sexóloga como Ariane. Eu creio se os irmãos em Cristo tiverem a bagagem de conhecimentos específicos desses profissionais, nunca haveria o divórcio. E digo mais, também creio que esses conhecimentos devem ser buscados de uma forma constante. Certa vez, conversei com uma jovem da Assembleia de Deus sobre os conhecimentos do pastor Josué Gonçalves. Ela me respondeu: eu já fiz casados para sempre e nada mais. Satanás continua a trabalhar na relação conjugal e na família, nos filhos, e precisamos ser humildes de estar constantemente bebendo da fonte desses profissionais especialistas, pastor Josué Gonçalves e da sexóloga Ariane. Inclusive, o pastor Josué Gonçalves está querendo fazer um treinamento de graça para futuros líderes para trabalharem com casais. Quem tem conhecimento faz e repassa para outros. O verdadeiro líder forma outros líderes e tudo para a glória de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, ressurreto e glorificado. Meu YouTube, Moacir Antunes de Almeida.